Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 11 de outubro. Inclusive hoje, Campina Grande, a rainha da Borborema, celebra o seu 154º ano de emancipação. Cidade do trabalho, cidade que realmente ajuda a quem trabalha a levar esta cidade a crescer, e por isso o seu nome, daí o seu nome, Campina Grande. Eu não sou campinense, isto é, não nasci aqui em Campina Grande, sou norte rio-grandense, mas amo essa cidade como se eu fosse campinense. Parabéns a todos os campinenses e a todas as autoridades de nossa cidade de Campina Grande. 154 anos, construindo e levando o progresso para que Campina Grande se torne maior, se torne grande. Nesta manhã estaremos ouvindo o presbítero Jefferson. Ele é presbítero da Igreja Congregacional do Calvário, da qual nós pastoreamos, e ele nos estará abençoando nesta manhã, ou Deus estará abençoando através deste nosso irmão, a você que está conosco. Ele trouxe uma mensagem muito importante para a edificação daqueles que creem na palavra de Deus. Portanto, estaremos ouvindo logo mais o Jefferson trazendo uma palavra para a nossa edificação. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Talvez você esteja triste, abatido, amargurado, quem sabe coração angustiado, enlutado, enfim, alguma decepção que vocês tenham passado. Nesta manhã, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus derrame em seu coração o bálsamo do conforto, da consolação, e você se sinta confortado pela palavra que vamos receber. Pai, nós te louvamos nesta manhã, porque outra vez abrimos o nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Que tu se digne de abençoar a cada telespectador que está conosco, aqueles que estão tristes, enlutados, abatidos, decepcionados. A tua palavra venha como um bálsamo, confortando, consolando seus corações, enxuga-lhes as lágrimas, fortalece a fé, renova as forças de cada telespectador, de cada internauta que está conosco nesta manhã. Fala ao nosso coração, por instrumentalidade do teu servo, presbítero Jefferson, e abençoe a todos quantos estão conosco nesta manhã. Eu te peço, agradecido, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta primeira parte, ministrada pelo presbítero Jefferson Paulino. Queremos convidar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 17. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o último versículo deste capítulo, versículo de número 17. Se você não tem a Bíblia, nós temos à sua disposição aqui no Data Show. Nos diz assim a palavra de Deus: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Vamos ler todos numa só voz? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Obrigado, Marivaldo. Vamos orar rapidamente. Deus, nós te agradecemos pela boa oportunidade de celebrar o teu nome neste lugar,
com vida, com saúde, ainda mais numa noite que hoje, que nós trazemos à memória o teu sacrifício e a tua vitória sobre a morte, Jesus. Nós te louvamos sobremaneira. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. É a oração que te fazemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, quando Deus inspirou homens em épocas diferentes, lugares diferentes, sob culturas diferentes, a escrever um livro, Ele não fez isso à toa, mas havia um propósito. E o propósito principal de Deus, ao fazer isto, era o de revelar a sua pessoa e a sua obra a todos os seres humanos, a toda a humanidade. Era uma maneira de Deus fazer-se conhecido por meio das Escrituras. E ainda que isto não fosse necessário, visto que em todos os lugares os homens poderiam encontrar a Deus, pelo menos através de duas testemunhas, as suas obras, como ele afirma no Salmo 19, e através da consciência de cada indivíduo que tem em seus corações a obra escrita da lei, conforme Romanos capítulo 2, versículo 15, que faz atestar que desde o princípio o homem pode sim ter conhecimento de Deus, mesmo sem sua palavra, tornando-se indesculpável. Portanto, ainda assim, Deus tinha o propósito de trazer à luz aquilo que Ele desejou, que nós soubéssemos a respeito dele, e isto por meio da sua palavra. E desde então, irmãos, nenhum outro livro tem tido tanta influência na vida de tantas pessoas como a Bíblia, a palavra de Deus, tem conseguido. Edições e novas edições deste precioso texto sagrado evidenciam em todas as partes do mundo, nas mais diversas épocas, a sua importância para os homens. Portanto, queridos, é nesta palavra que os homens que estão tristes podem encontrar conforto. Na palavra de Deus, os tentados podem encontrar refúgio. E nesta palavra também, os duvidosos podem encontrar conselhos preciosos. Portanto, repito, havia um propósito para o qual esta palavra foi escrita. Por causa desta palavra, irmãos, que nós temos acesso, homens nobres e homens pobres, doutores e outros analfabetos foram ameaçados, torturados. Outros ainda se tornaram mártires porque amaram esta palavra, para o qual, repito, havia um propósito quando foi escrita. Portanto, quando o apóstolo Paulo, e de maneira inspirada, vale salientar, resolve escrever aos cristãos de Corinto, ele faz isso com o objetivo, irmãos, de trazer correções a esta igreja, devido aos inúmeros problemas que havia nela. Pois convenhamos, não há igrejas sem problema. Se ilude quem está à procura de uma igreja isenta de problemas. Paulo também a escreve, e faz isso propositalmente, com o objetivo, irmãos, de fazer uma espécie de defesa do seu apostolado. Apostolado esse que estava sendo seriamente questionado naquela comunidade. Alguns membros, irmãos, daquela igreja pareciam contestar o apostolado de Paulo sob algumas acusações, sob algumas alegações, Eles diziam, Paulo não pode ser considerado um apóstolo legítimo porque ele não fez parte dos 12. Muito menos o apóstolo Paulo, este que vocês ouvem, ele não conviveu com o Senhor Jesus, a exemplo dos discípulos. E por causa disto, o apóstolo Paulo se sente obrigado a compor seu próprio currículo de defesa sob essas acusações, apresentando seus sofrimentos, suas experiências. Além disso, irmãos, Paulo faz um claro contraste entre o que ele pregava e o que outros pregavam, aos quais ele os denomina de falsificadores, adulteradores. Paulo está a dizer, irmãos, àquela igreja que assim como a serpente seduziu a Eva, afastando-a de Deus, assim também aquela igreja deveria tomar cuidado e vigiar e se precaver dos falsificadores, a fim de não se afastarem e perderem de vista a simplicidade do evangelho que o apóstolo Paulo lhes apresentou.
Portanto, irmãos, falsos mestres e falsos ensinos são tão antigos quanto a própria palavra de Deus. Isto não é assunto de hoje. Eles sempre existiram e eles eram muitos, apesar da Bíblia não numerá-los. Portanto, Paulo está a defender a sua sinceridade para com a pregação da palavra de Deus. E é sobre esse assunto que nós iremos discorrer nesta noite. A expressão, irmãos, utilizada por Paulo para identificar tais pregadores vem de uma palavrinha do grego que, na sua ideia mais precisa, pode ser traduzida para nosso idioma como adulteradores. Palavra esta que naqueles dias era empregada para os comerciantes, para os mascates, que misturavam o vinho à água. E diga-se de passagem, muitas vezes o vinho já estava vencido e era misturado à água. Estes adulteradores, irmãos, agiam assim para que pudessem aumentar os seus lucros. Ou seja, usavam de fraudes e de outros artifícios criminosos para enganar o povo e se tornarem cada vez mais ricos. Para nós, nordestinos, a melhor aplicação seria daquele indivíduo que vai à sua porta, vende o leite misturado à água. Era desse jeito, irmãos, que os falsos pregadores agiam. Eles misturavam, diluíam o evangelho de Cristo, as suas fábulas e as suas ideias mais carnais e diabólicas. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte a respeito desses indivíduos. Eles faziam da religião um instrumento para se abastar, faziam da igreja uma empresa, faziam do evangelho um produto, eles faziam do púlpito um balcão e faziam dos crentes seus consumidores. Portanto, irmãos, eu faço uma pergunta para a igreja nesta noite. Há diferença para os nossos dias? Por acaso estamos vivendo um momento diferente dos dias em que o apóstolo Paulo viveu? Se no passado a igreja católica, irmãos, tornou-se rica, vendendo benefícios e diversas vantagens no céu, nos dias atuais, a igreja que se diz evangélica deseja ficar rica, vendendo esses mesmos benefícios e vantagens, mas desta vez não no céu, mas na terra. E o problema disso tudo, irmãos, é que o principal instrumento dessa desgraça tem sido o uso indevido da palavra de Deus. As estratégias de Satanás mudaram. As suas táticas não são mais as mesmas de antes, que no passado visava destruir este livro. No passado, não muito distante, visava impedir que as pessoas possuíssem esta palavra em seus idiomas. Mas Satanás agora mudou de estratégia. Ele busca influenciar homens com a intenção de perverter, adulterar a palavra de Deus. Lugares, irmãos, com fachadas de igrejas e homens com títulos eclesiásticos se proliferam cada vez mais por toda parte, dizendo o que Deus não disse e omitindo o que Deus falou, tão somente para agradar seus interesses e aumentar seus lucros. Isto existe, sabe por quê? Por causa da ignorância prevalecente no meio dos homens, no meio daqueles que estão na igreja. Todavia, irmãos, no texto em que lemos, nesse texto, nesse simples verso, nós vamos encontrar riquezas valiosas no que diz respeito à pregação da palavra de Deus pela vida do apóstolo Paulo. Riquezas estas que vão nos servir de filtro, a fim de que não venhamos a nos deixar levar pelos enganos dos atuais mercenários da fé. Você pode dizer amém? Portanto, veja comigo, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Quando nós lemos o apóstolo Paulo falar, mas anunciamos a Cristo, nós encontramos o foco da mensagem. Diga comigo, o foco da mensagem era a pessoa de Cristo. Irmãos, está claro no texto de que a pessoa de Jesus Cristo era o foco da mensagem do apóstolo Paulo. Ele faz um contraste de si, de sua mensagem, que fala de Cristo, com aqueles que ensinam fábulas, contos, invenções, ou coisas do tipo que falam sobre tudo, mas não tem nada a respeito de Cristo. Ele está a nos dizer que jamais usou do artifício de falsificar e de adulterar a palavra de Deus, costume muito comum daquela época. Antes, ele anunciava
tão somente a pessoa de Cristo Jesus. Por favor, volte comigo para a primeira epístola. Deixe sempre marcada na segunda, mas volte comigo para a primeira epístola, capítulo 2, versículo 17. Perdão, capítulo 2, versos de 1 a 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E observe o título que talvez tenha escrito em sua Bíblia: o caráter e o alvo da pregação de Paulo. Olha o que Paulo vai nos dizer. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de quem? Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja o que diz o verso 2: porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, irmãos. Olhem para mim, irmãos. Os pregadores do Evangelho, irmãos, não podem se dar ao luxo de escolher o que vão pregar. Os pregadores da palavra não podem se dar ao luxo de criar o que devem pregar. Já existe uma mensagem, já existe um conteúdo para seus sermões. E quando o pregador não segue esta regra, ele se torna perigoso. E muito pior que isso, ele se torna antibíblico. Ao invés de aproximarem as pessoas de Deus, ele as afasta. Por favor, volte comigo para o Antigo Testamento e veja o livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Vamos ler alguns versos isolados, tá? Jeremias, capítulo 23. Verso 1. Observe comigo as exortações a respeito dos falsos profetas, daqueles que adulteram a mensagem. Verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Pule para o verso 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão de quem? Do seu coração, mas não da boca do Senhor. Versos 21 e 22. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Versos 25 e 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? 30 a 32, irmãos. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Por fim, o verso 36. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Você pode dizer amém? É a palavra de Deus, irmãos. Há severas consequências para aqueles que substituem Jesus Cristo em sua mensagem por qualquer coisa que lhes agradem.
Paulo vai dizer, irmãos, de que muitos desses indivíduos, nos dias dele, se transfiguravam em apóstolos de Cristo, tomando para si esse título sob o pretexto de terem voz na igreja, com a intenção de adulterar a palavra de Deus. Hoje nós vivemos a mesma situação, irmãos. Homens que se auto-intitulam apóstolos de Cristo, e cujo título foi encerrado com os 12, e assim como os outros, nos dias de Paulo, tão somente com o pretexto de adulterar a palavra de Deus. Esses mercenários da fé, irmãos, esses mercenários da fé, esses malditos mercadores, falsificadores da palavra de Deus, como eu disse no início, existem porque há ignorância e desconhecimento da palavra de Deus no meio dos homens. Porque quando você conhece a verdade, é impossível que a mentira o convença. Nós não somos chamados a pregar aquilo que os homens desejam ouvir. Nós não somos chamados por Deus para anunciar as filosofias deste mundo. Não somos chamados por Deus para falar de sonhos, de visões e revelações estranhas e à parte da palavra de Deus. Fomos comissionados e chamados por Deus para anunciar a infalível e poderosa palavra de Deus, que de Gênesis a Apocalipse aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. John Stott disse o seguinte: não temos nenhuma liberdade para inventar a nossa mensagem, mas somente para comunicar a palavra proferida por Deus e agora entregue à igreja em sagrada custódia. Lembremos do seguinte, irmãos, nós somos arautos da Escritura, e toda a Escritura fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Cristo está em toda a Bíblia, direta ou indiretamente. Portanto, o que dizer de alguém que sobe ao púlpito e abre a sua Bíblia para falar de outras coisas a não ser Cristo? O pastor Stuart Olliott, um senhor bem velhinho, esteve aqui no Brasil há alguns anos, disse o seguinte: onde Cristo não é pregado, é certo que ali não existe pregação. Em segundo lugar, irmãos, volte para 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Pois em segundo lugar, quando lemos o apóstolo Paulo falar com sinceridade, nós encontramos o modelo da mensagem. A simples expressão, irmãos, com sinceridade, nos revela a forma de como este apóstolo pregava. Descobrimos que o que ele pregava e o que ele fazia, inclusive sob intenso sofrimento e perigo de vida, ou seja, todos os seus anos dedicados ao ministério e àquela causa da pregação, jamais foi motivado por ganância, pelo desejo ilícito de ficar rico. Jamais o apóstolo Paulo teve a intenção de obter lucros financeiros ou quaisquer vantagens pessoais como aqueles mercenários da fé. Pois fazer do evangelho e da pregação uma fonte de lucro, irmãos, não era o objetivo deste apóstolo. E aqueles que assim o fazem cometem o terrível engano de enganar a outros. A palavra empregada por Paulo, sinceridade, pode ser traduzida por sem mistura, puro. Isso nos dá a entender, irmãos, a pureza por trás da motivação deste apóstolo em pregar o evangelho, sobre o qual todo o benefício e o resultado deste trabalho de pregação era apenas em prol do ouvinte e não dele mesmo. O apóstolo Paulo, irmãos, não era semelhante àqueles negociantes que não apenas misturavam a água ao vinho, mas é exemplo também daqueles que trabalhavam nas feiras e nos mercados, e fazendo isso de maneira enganosa, que mostravam apenas as primeiras partes da fruta, escondendo assim as partes internas, para que você não pudesse ver as partes podres dentro dela. Vale salientar, irmãos, que nestes dias muitos indivíduos preferiam os adulteradores da palavra de Deus. Estes falsos apóstolos ensinavam o que era preferível e agradável aos seus ouvidos. E muitos eram pagos, generosamente, aqueles que estavam dispostos a abrir mão da sã doutrina. Isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo vai dizer o seguinte: chegaria um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, antes constituirão para si
mesmos doutores, mestres, conforme os seus próprios desejos, pois os seus ouvidos preferem se desviar da verdade, antes escolhendo as fábulas. Você sabe o que são fábulas? Você sabe o que são fábulas? São historinhas de mentira. São relatos lendários que envolvem seres sobrenaturais. São lendas, relatos fantasiosos, coisas inventadas pelos homens. Isso são fábulas. O pastor Richard Baxter, que viveu no século 17, afirmou o seguinte: em tudo que você fizer, deixe transparecer a sua absoluta seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejos, nem contando histórias agradáveis ao ouvido, nem compondo um discurso pomposo. Ninguém abandonará as coisas de que mais gosta, mediante uma solicitação sem profundidade feita por alguém que parece não falar com convicção, ou que pouco se incomode se a sua solicitação é aceita ou não. O apóstolo Paulo, irmão, sabia que não são gracejos, não são historinhas bonitas que vão transformar a vida de um indivíduo perdido e distante de Deus. Amanhã, telespectador, você está convidado a ouvir a continuidade e a conclusão desta mensagem, até porque o nosso tempo tem a duração de 30 minutinhos, por isso dividimos esta mensagem em duas partes. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música para o nosso enlevo espiritual. E amanhã, com certeza, estaremos juntos outra vez.